Foi no ápice. Aí vê só o que aconteceu nesse dia. Nesse dia eu cheguei em casa, deitei, cara, se sentindo um lixo. Parece que você cheira mal, parece que você perdeu o propósito. Mesmo, isso, sujo, isso é a palavra, me sentindo sujo. E aí eu lembro que eu deitei na cama e no meio da noite eu despertei, eu acordei. E aí eu tive uma visão, eu lembro como se fosse hoje, eu vi um espírito que entrava pela porta do meu quarto. E aí eu tentava sacudir a minha esposa, eu olhava para o lado, tentava falar algo, só que o meu corpo paralisou. Eu não conseguia movimentar as pernas, eu não conseguia movimentar os braços. A única coisa que eu conseguia fazer era virar o pescoço, não saía voz. E eu olhava a minha esposa do meu lado e eu olhava aquele espírito vindo de encontro a mim assim, aquele demônio. E ele falava assim, você brincou demais. E eu vim para te matar. E eu, afastado da igreja há mais de 2 anos, sem vontade de voltar. E ele falava assim, você brincou demais e eu vim para te matar. E como ele começou a caminhar na minha direção, eu olhava para minha esposa, as lágrimas corriam, mas eu não conseguia. Estava travado, paralisado. E aí aquelas mãos geladas começou a pegar no meu pescoço, assim, eu comecei a sentir falta de ar. E aí em pensamento eu falei para Deus, Deus, se o Senhor me der mais uma chance, se o Senhor me livrar dessa, eu vou te servir, eu vou voltar para a tua casa. E quando eu estava pensando, em pensamento, falando com Deus, e aquele demônio já com as garras assim, aquela mão gelada no meu pescoço, a minha voz, a minha boca abriu e eu dei um glória a Deus. Glória a Deus, lembro como se fosse hoje. E aquilo explodiu na minha frente como se fosse uma fumaça, assim. E aí eu voltei a respirar, não falei nada para ela. Ela perguntou, o que foi? Não, nada não, tá tranquilo. Fui para a sala, comecei a chorar. Que forte, hein? Falei, cara, que tipo de homem que eu estou me transformando? Porque as coisas não acontecem de uma hora para outra. As coisas vão minando. E a gente vai se perdendo sem perceber. Achando que é normal, né? Achando que é normal. E eu fiz um voto com Deus naquele dia. Eu vou voltar para a tua casa se o Senhor me der mais uma chance. Só que no próximo domingo eu não tinha vontade de ir para o culto. Chegou a hora do culto, eu não tinha vontade. Mas eu sempre fui um cara de palavra. Aquele princípio que seu pai lhe ensinou lá atrás, né? Isso, o princípio que o meu pai colocou sobre nós. O meu pai era um cara assim, cara. Meu pai teve, antes de se converter, teve muitos erros, assim, muitas coisinhas que, em relação a mulheres. E depois que ele se converteu, pediu perdão para minha mãe. Mas ele sempre foi o cara que falava assim para minha mãe, não compra nada na porta que eu não quero ninguém batendo aqui para cobrar. Olha, se você pegar dinheiro, tem que pagar. Se você falar que vai, tem que ir. Se você Ele é muito correto com as coisas dele, né? Correto. Meu pai é um homem assim até hoje que não conheço igual com a palavra dele. Se ele falar uma coisa, cara, você pode escrever que é isso mesmo. E aí eu lembrei que eu tinha dado uma palavra para Deus. Se você me der mais uma chance, Senhor, eu vou voltar para a tua casa. E aí foi o processo que eu comecei a retornar para a presença de Deus. Depois desse batismo com 15 anos de idade, depois dos 20 anos. E aí chegou o domingo de ir para a igreja e eu não tinha vontade de ir. Nesse domingo era o dia das mães e nós fizemos um churrasco em casa, eu acabei bebendo. E o meu irmão estava firme na igreja. Agora o meu irmão já tinha aceitado Jesus, o Peu, e ele estava firme na igreja. Agora já não era a igreja batista que ele estava na igreja Tabernáculo de Oração. E ele me fez um convite, cara, vai ter uma peça na igreja, vai ter uma festividade, vamos lá. Eu tinha dado minha palavra também que eu ia. E quando foi chegando assim umas 17 horas, a minha esposa falou, você não vai para a igreja hoje? Eu mal, cara, tinha bebido. Eu falei, não vou hoje não. A minha esposa falou, poxa, você sempre teve palavra e agora... E ela não sabia do sonho, não sabia que eu tinha dado minha palavra para Deus, que se ele me desse uma chance eu ia retornar. E eu fui sem vontade. Fui naquele dia por causa da palavra que eu dei, que eu ia retornar à presença de Deus. Cara, eu fiquei 3 meses na igreja, tudo é um processo. Indo sem vontade. Indo sem querer ir. Sem querer ir, não queria ir, mas eu tinha dado uma palavra e eu sabia que eu precisava retornar. Eu sempre digo na igreja que o evangelho não é sentimento. Tem gente que fala, hoje eu não estou com vontade de ir para a igreja, aí não vai. Hoje eu não estou com vontade de fazer isso, aí não faz. Então, se tudo que você não tiver vontade na sua vida, poxa, amanhã eu acordo sem vontade de trabalhar, então não vai trabalhar para você ver o que acontece. E eu não tinha vontade, eu fiquei 3 meses indo para a igreja, mais ou menos 3 meses sem vontade. Olhando no relógio, o culto não acabava. Aquela palavra longa, né? Palavra longa. E aí, 2 meses em diante, eu comecei a ver gente era batizada no Espírito Santo, outro chorava, e eu estava ali, nada acontece. Frio. Você estava só de espectador. Isso, aí um dia eu cheguei em casa e falei, poxa Deus, 3 meses indo para a igreja, e tem gente que chora, tem gente que fala em línguas, tem gente que... E eu vou e volto, não vejo a hora do culto acabar. Aí o Espírito Santo falou comigo, depois de quase 2 anos sem ouvir a voz do Espírito Santo, ele falou comigo, 2, 3 anos, eu estou te limpando.
Jamais eu vou colocar algo precioso em um vaso que está contaminado. Não, E eu entendi que Deus estava... Olha o oleiro trabalhando. Olha o oleiro trabalhando, olha aí, ó. E eu entendi que o Espírito Santo estava me limpando. Só que naquele dia algo começou a acontecer, assim. Eu estava trabalhando e esperando a quarta-feira. Poxa, quarta-feira vai ter culto, eu quero ir pro culto. Aí eu comecei a entender... A chave começou a virar aí que já, a né? chave começou a virar. Mas foi 3 meses indo para a igreja sem vontade. Acho que daí eu consigo observar o seguinte, a importância do ensinamento. Porque qualquer outra pessoa poderia chegar e falar assim, cara, eu fui pra igreja por medo. Porque eu acordei com um demônio aqui no meu pescoço e eu falei, se o Senhor me livrar, eu vou. Eu não quero morrer, mano. O capeta veio me buscar em casa. Exatamente. Mas você foi pelo ensinamento que o teu pai te deu, Sim. lá atrás, de honrar a tua palavra, de ter caráter, de ser homem, falar, mano, se eu vou, eu vou, se eu não vou, eu não vou. Que é um princípio bíblico. É o se ensina ou não. Sim, sim, não. E você voltou. Esse processo, eu imagino que tenha sido doloroso. Porque já aconteceu comigo também, esse período de esfriamento. De você ir pra igreja e ser só mais um ali na plateia. Você não ouve o que está sendo cantado, você não ouve o que está sendo pregado. Mas chega Fala que um Deus não momento- falou com você, né? Mas chega um momento que você começa a olhar e falar assim, cara, Deus tá aqui. Sim. O problema não é Deus, o problema sou eu. É. Porque o cara do meu lado tá sentindo, Isso. lá no altar o cara tá sentindo, o louvor tá entregando aqui. Eu sou o problema. Sim. Eu preciso entender onde que eu tô errando, o que eu estou errado. Eu E aí, sempre nesse peço... Desculpa, pode falar. E aí, nesse momento, Deus revelou, falou assim, cara, eu tô te limpando. Tô Você te tava limpando. sujo. E eu tenho um propósito maior pra você. Que na época não dá pra entender, mas hoje, se você olhar pra trás, fala assim, faz sentido. Se talvez Deus tivesse soltado tudo na minha mão logo quando eu voltei, Sim. Foi eu tivesse me necessário, né? perdido. É necessário A esse gente precisa entender, até quem tem ministério em igreja, quem está passando por esse mesmo processo. Quando Moisés subiu ao monte, ficou ali 40 dias e 40 noites com Deus, e a Bíblia diz que ele desce com as leis, com as tábuas das leis. A Bíblia diz que aquilo era obra de Deus, não era obra de homem. Obra feita pelas mãos de Deus, pelo dedo de Deus. Moisés chega e encontra o povo adorando o bezerro. O que Moisés faz? Quebra. Quebra. O que Deus faz? Moisés sobe tudo de novo. Então, quando você quebra a obra de Deus, cara, não tem jeito de você voltar e já sentar na janela. É verdade, porque, ó, parando pra Sobe pensar... um monte de novo. Moisés. Sobe um monte de novo. Agora você vai ter que lapidar a pedra de novo. Você vai ter que enfrentar um processo de novo. E tem gente que não entende isso. Ele quebra a obra de Deus, ele para quando ele quer, e ele acha que ele já pode voltar com o trem andando e sentar na janela. Cara, se você quebrar a obra de Deus, você vai ter que voltar lá do começo, Refaz subir um todo o monte, processo. refazer. Deus vai te limpar e você vai ter que aguentar o processo.